Aí tem muito robô ruim, de fato. Putz, perdi dinheiro porque a estratégia não era boa. Acontece. Mas eu já vi muita gente perder dinheiro com um robô bom. Porque o cara, ele é muito ansioso, é mão de alface, e ele desliga o robô antes do robô Ele quer pilotar o robô. Exatamente. Aí eu tenho um exemplo Exatamente. que eu gosto de dar bastante, assim, que eu acho bem interessante, que é, por exemplo, o Waze. Ou Google Maps, alguma coisa dessa. Eu, por exemplo, eu uso o Waze para qualquer coisa. Até para ir em lugares que eu conheço, porque às vezes ele pode me dar uma rua acidente que eu não tô sabendo, alguma coisa. Exatamente. E o Waze, ele erra muito. Eu já caí em buraqueira, já fiz umas coisas bizarras aí por conta do Waze. Mas a despeito dos erros do Waze, o Waze erra menos do que eu. Exatamente. Então, o robô de trade, ele tem que ser encarado da mesma forma. Ele não é perfeito, ele vai cometer erros bizarros. Ocasionalmente, ele vai fazer erros bizarros. Mas no fringir dos ovos, ele erra menos do que um trader discricionário médio. Tudo bem, existe meia dúzia de pessoas aí que a gente não sabe que acontece alguma coisa sobrenatural. São outliers. Que realmente o cara consegue. A gente não consegue aquilo. Que pode ser, inclusive, sorte. Né? Então a gente não consegue, né, se guiar pelas exceções. Mas quando a gente pega o trader discricionário médio lucrativo, porque o trader discricionário médio ele é deficitário por definição, mas dos traders lucrativos discricionários, um robô bem feito erra menos do que aquele trader. Exatamente. Mas ele erra. Acontece bastante. E aí, cara, bom, é legal a gente até falar um pouquinho dessas questões, porque a gente pode eventualmente escolher um robô com base nas métricas e ter uma expectativa ótima, e de repente o robô ele não performa bem. E aí tem uma pergunta que as pessoas fazem muito, né, para elas mesmas, às vezes nem é em voz alta. Cara, e aí? Será que eu desligo esse robô agora? E se eu desligar e o robô começar a recuperar? Quando desligar um robô? Então, existe um cálculo para você fazer isso. E aí eu até retomo o que a gente estava falando agora há pouco, né? Da margem para um robô. E é interessante porque as pessoas falam assim, o robô opera com um mini contrato. Então, uma margem boa é algo em torno de R$1.000 por mini contrato de índice num robô. Não é verdade, porque você pode ter dois robôs que operam com um mini contrato apenas, né? E robôs com comportamentos completamente diferentes, né? Um deles ele tem um comportamento mais volátil, porque ele é mais agressivo, ele opera mais vezes. O outro é mais sniper, seleciona mais as operações, opera só em determinados dias. Obviamente eles vão ter performances diferentes. E se eles têm performances diferentes, se eles tomam riscos diferentes, não faz sentido a gente definir a margem de maneira igual só porque cada um deles opera com um mini contrato. Então, uma maneira bem mais plausível, vamos dizer assim, de se definir uma margem é em função do drawdown máximo registrado num dado período. Então, você pega ali em 2 anos, o robô A, que opera com um mini contrato apenas, registrou um drawdown máximo de, vamos supor, R$1.000. Aí o robô B registrou um drawdown máximo nesse período ali de 2 anos de R$200. Ok. Arredondando ali, né? A gente adota algo em torno de 5 vezes o drawdown máximo. O que significa isso? Significa que se esse robô, baseado no histórico de 2 anos, ele superou essa perda máxima que ele teve em 5 vezes, você atingiu ali um limite de capital que, ele extrapolou completamente qualquer estimativa. Então, podemos considerar que esse algoritmo, de fato, quebrou. Não vamos rodar mais, esse robô quebrou. Então, no caso do robô de R$1.000, né, seriam R$5.000, 5 vezes 1.000. E no caso do robô de R$200, o robô B, um valor de R$1.000. Isso é um exemplo que eu vejo muito na prática, tá? Então, você vai ver, de fato, algumas estratégias mais voláteis, que muitas vezes são aquelas estratégias que dão retornos muito agressivos, mas elas também precisam ali de uma margem um pouco maior, porque elas são margens mais voláteis. Então, é importante entender que a qualidade da tua estratégia, ela influencia no capital que você deposita naquele robô. Isso é uma coisa que é importante ter em mente. Não é uma coisa engessada, tá? Um mini contrato é R$1.000 de margem. Não. Faz muito mais sentido você estipular essa margem em função do quanto aquele robô é volátil em cima do drawdown máximo no período. E aí o segundo ponto é a margem que você aloca para um robô,
É diferente daquela margem que a gente olha para a corretora, que pede R$100 por mini contrato de índice, eu acho que 150 por mini dólar. Não sei se mudaram, tá? Faz tempo que eu nem olho para isso, de tão insignificante que é. Mas, diferente disso, que é a margem que você precisa ter em conta para fazer o robô operar, essa é a que a corretora pede. Então, aqui está recomendando eu ter uma margem de R$5.000, mas o robô opera com 5 contratos, então eu vou colocar apenas R$600 ou R$800. Vou conseguir operar? O robô vai abrir posição? Vai. Por quê? Porque ele está dentro dos critérios de risco da corretora. Agora, essa margem que a gente comenta é a margem com a gordura financeira para que você consiga passar pelos drawdowns e você sair vivo deles sem morrer por falta de verba, por falta de liquidez. Tá? E quando é que eu stopo um robô? A priori, como é que um institucional trabalha? Ele, de fato, faz esse cálculo, ele aloca esse capital ali e esse é o dinheiro. Ele vai deixar ali até o robô consumir o limite financeiro. É R$5.000 que é o cálculo, 5 vezes o drawdown. Então, é R$5.000 que esse robô vai ter.